Você vai aprender comigo a deixar de ser invisível para ser inesquecível, através de um passo a passo para uma oratória poderosa. Imagine que você está conversando com uma pessoa. Só que essa conversa não é interessante. A conversa é chata. Você não vê a hora da pessoa parar de falar para que você possa ir embora. Por outro lado, você já deve ter tido uma experiência de ter tido uma conversa com uma pessoa que você acabou de conhecer, mas a conversa foi tão boa, que vocês deram risada, vocês trocaram números de telefone, trocaram ideias e provavelmente essa conversa continuou depois. Por que será que a primeira pessoa era uma pessoa chata e a segunda pessoa teve uma conversa envolvente? É porque a segunda pessoa usou algo chamado rapport. Já ouviu falar em rapport? Rapport é uma palavra que vem do francês e significa trazer para perto. Basicamente, a ideia do rapport é criar uma conexão genuína com uma pessoa, através de técnicas, através de um passo a passo onde você vai se fazer gostar pela outra pessoa. Há quem diga que isso é manipulação, mas eu posso garantir a você que isso não é manipulação. Por quê? Porque na manipulação você engana a pessoa e só você tem vantagem. No rapport, na conexão genuína, é uma relação de ganha-ganha. Você tem benefícios e a pessoa que conversa contigo também tem. Por isso, você deve aprender a utilizar o rapport. Porque através do rapport, em uma entrevista de trabalho, você vai se destacar usando essa técnica. Através do rapport, você vai construir amizades mais duradouras e de uma maneira mais rápida. Através do rapport, você vai conseguir falar bem em público, se conectar emocionalmente com a sua assistência. É por isso que você tem que aprender. E vou falar aqui agora para você três técnicas. Na verdade, eu vou falar um pouco mais do que três técnicas de rapport para você. Vamos lá. A primeira que eu vou falar para você é o espelhamento, também chamado de sincronia límbica ou body language. Não importa o nome. O que importa é que nomes diferentes estão falando da mesma coisa. Eu já falei sobre espelhamento aqui para vocês, mas vou insistir em falar novamente. Por quê? Através do espelhamento, quando você espelha o comportamento da pessoa, quando você espelha os gestos das pessoas, quando você espelha a linguagem corporal. Se ela está de braços cruzados, você fica também. Se a pessoa está com a mão no bolso, você fica também com a mão no bolso. Você está enviando uma mensagem para o subconsciente da pessoa. E essa mensagem diz assim: eu me pareço com você. Sim, mas o que é que tem isso, Jorge? Quando nós conhecemos uma pessoa que se parece conosco, é mais fácil nós influenciarmos essa pessoa. É mais fácil nós interagirmos com essa pessoa, porque ela se parece conosco. E é mais fácil gostar de quem se parece conosco. Isso não é manipulação. Isso é rapport. E você precisa aprender a fazer isso, porque você só vai ter ganhos, só vai ter vantagens em aprender o espelhamento. Eu já falei em outros vídeos aqui de uma maneira mais detalhada sobre o espelhamento. Hoje eu apenas quero citar para vocês algumas técnicas do rapport. E a primeira é o espelhamento. Então aprenda a fazer. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma procurada aqui no canal que você vai achá-lo. Uma outra técnica que você precisa aprender também é fazer perguntas. Bem, mais importante do que fazer perguntas é fazer as perguntas certas. Eu não vou falar aqui sobre os tipos de perguntas. E vou dizer logo para você a pergunta que você tem que ficar bom. É a pergunta do tipo aberta. A pergunta do tipo aberta é aquela pergunta que, quando você faz para a pessoa, ela não consegue te responder só com sim ou com não. Por exemplo, se é sobre um livro, você poderia perguntar: o que você está achando sobre aquele livro que você citou na conversa passada? Você me indicaria este livro? O que você está gostando mais? Ela vai te responder mais do que com um sim e mais do que com um não. Porque a pergunta é aberta, abriu essa oportunidade, esse leque de informações para você. Você tem que aprender a fazer perguntas abertas. Por quê? Porque quando você faz uma pergunta aberta, você está dizendo inconscientemente para a pessoa que você está interessado na opinião dela. E quando você faz isso, é a mesma coisa de você dizer por palavras que você a considera importante. Então aprenda a fazer perguntas abertas. Terceira dica de rapport: escutatória. Não adianta nada você fazer uma pergunta aberta e você não está disposto a ouvir a pessoa.
Já falei também aqui no canal sobre como ter uma escuta ativa, mas basicamente você vai inclinar o seu corpo para frente, vai balançar a cabeça, vai citar palavras que ela está falando para mostrar que você está prestando atenção na pessoa. E por favor, nada de ficar mexendo no celular enquanto a pessoa está respondendo uma pergunta que foi você que fez. Se você fizer isso, vai quebrar a conexão, vai quebrar o rapport. Entenda que rapport é algo que deve funcionar como um tocar de algum instrumento. Se você toca este instrumento numa nota, num ritmo X, e a outra pessoa toca numa nota diferente, num ritmo diferente, a melodia não se equilibra, ela não se encaixa. E é ruim de se ouvir. Mas quando os dois estão em sintonia, porque rapport é isso, sintonia, aí é muito mais fácil convencer a pessoa, influenciar a pessoa, fazer a pessoa gostar de você, através de coisas simples como essa. Ah, Jorge, mas eu já ouvi falar sobre isso. Eu acho que isso é mais do mesmo. Mas entenda, mesmo sendo mais do mesmo, que eu discordo de você, porque não é mais do mesmo, é algo que as pessoas, se sabem, não praticam. Se você praticar isso em uma entrevista de trabalho, entenda que muitas pessoas acham que para serem bem-sucedidas em uma entrevista, ela tem que ter conhecimento técnico. E o currículo dela é lindo, maravilhoso, mas não sabe se vender. Você pode ter um currículo não tão técnico quanto o da pessoa, mas se você souber se vender, souber se conectar com a pessoa, é você que sai na frente. E adivinhe só, o nome de quem que vai ficar fixado ali na mente do recrutador? É o seu nome, porque você se conectou emocionalmente com ele. Percebeu como é a técnica do rapport? Eu trabalhei um tempo em uma indústria metalúrgica. Eu não sou mecânico industrial, minha área de formação é outra, não vem o caso aqui, mas o que eu quero dizer quero falar para vocês a respeito de uma experiência que eu vi de um colega. Ele era mecânico industrial. Existiam mecânicos industriais que trabalhavam com ele na época que diziam que ele não era bom profissional, não sabia tantas coisas. E as outras pessoas diziam que sabiam mais do que ele, o currículo era melhor do que o dele. Só que ele sabia fazer uma coisa, ele sabia se conectar emocionalmente com a pessoa que ele queria. E aí tinha aquelas pessoas que diziam que isso era puxa-saco, e tinha pessoas que olhavam para ele e tentavam entender o que ele estava fazendo. A verdade é que, quando tinha promoção, era o nome dele que era lembrado, e não do nome da outra pessoa que trabalhava melhor do que ele. Por quê? Porque ele sabia fazer rapport, trazer para perto. E você precisa fazer a mesma coisa. Eu já falei aqui sobre espelhamento, fazer perguntas e escutatória. Outra dica para você que é simples e que é de rapport. E muitas pessoas erram. Sempre fale o nome da pessoa. Você conheceu a pessoa agora. O que é que você pergunta para ela? Como você está? Qual o seu nome? Quando ela falar o nome dela, grave o nome dela na sua mente. Porque se você falar o nome dela errado, você vai quebrar a conexão do rapport. Fale o nome das pessoas. É como o vendedor. O vendedor sempre pergunta seu nome, repete o seu nome várias vezes, porque ao repetir o seu nome, isso cria intimidade. Mas tenha cuidado. Tem pessoas que, ao conhecerem a pessoa agora, perguntam o nome e já querem inventar um apelido para a pessoa. Não faça isso, porque o apelido que você vai criar e colocar na pessoa, ela pode não gostar. Então tenha cuidado. Chame a pessoa pelo nome dela. O som que as pessoas mais gostam de ouvir é o nome dela. E isso está lá no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do pai da oratória moderna. Ninguém mais, ninguém menos do que Dale Carnegie. Então, se o pai da oratória está falando que você deve usar o nome da pessoa, não será eu ou você que vamos discordar disso. Então, sempre use o nome da pessoa, é uma técnica poderosa de rapport. Uma outra técnica importante, storytelling. Já falei sobre storytelling aqui, mas é importante reforçar. Storytelling é você contar boas histórias, aprender a contar boas histórias. E o interessante disso é que a pessoa não vai discordar da história porque ela é sua. Ou pode ser uma história que você ouviu de alguma outra pessoa. Portanto, que você conte história. Comece praticando, contando a sua própria história. Quem é você, de onde você veio. Isso você vai treinar na frente do espelho. À medida que você treinar, você vai ficar natural. E rapport é isso, é naturalidade. A naturalidade ajuda você a se conectar com as pessoas. Lembre-se da seguinte coisa: se você forçar a simpatia, se você soar mecânico,
Se você faz uma pergunta aberta e não presta atenção, diz o nome errado da pessoa, isso quebra a conexão. O que é que um bom vendedor, um excelente orador e um grande líder memorável têm em comum? Rapport. Eles não deixam de aplicar essas técnicas simples, que muitas pessoas, seja porque desconhecem ou porque conhecem e não querem aplicar, não aplicam na sua vida e por isso não têm o sucesso que realmente almejam. 85% dos seus resultados não virão da sua habilidade técnica, e sim da sua habilidade de comunicação. E rapport é comunicação. Então aprenda a se comunicar. Através da conexão emocional, a gente consegue muita coisa. E o nosso cérebro, ele também é emocional. Então, se o grande orador usa essa técnica, se o vendedor usa essa técnica, por que você não vai usar? Ah, Jorge, mas falar bem é dom. A pessoa tem que nascer com isso. Negativo. Eu posso provar para você que falar bem não é um dom. É técnica, é habilidade, é treino. É que nem vender. As pessoas acham que o bom vendedor é aquele que tem lábia. Mas tem muitos vendedores tímidos e que tiveram muito mais resultado financeiro do que o vendedor que tem lábia. Por quê? Porque eles aplicam técnicas. Flávio Augusto da Silva fala que venda nada mais é do que técnica, ambição e gerenciamento de emoções. Técnica. Comunicação é a mesma coisa. É pura técnica. Certa vez, um rapaz que tinha dificuldade em se comunicar, ele perdia oportunidades de relacionamentos, perdia oportunidades de emprego, perdia a oportunidade de fazer amizades genuínas. Ele tinha medo de falar em público, tinha pavor só em pensar em apresentar um seminário na escola, por exemplo. Mas ele sabia que ele tinha que melhorar isso, porque senão ele ia perder a oportunidade. Ele tinha consciência de que a linguagem corporal dele era parca. Ele não passava confiança. As pessoas prestavam atenção nele e não no que ele estava dizendo quando falava alguma coisa. Mas ele saiu desse zero, com passo a passo, aprendeu a trabalhar a voz, aprendeu a trabalhar a linguagem corporal, aprendeu técnicas de rapport como essa que eu acabei de citar para vocês. E ele saiu do zero e cresceu na comunicação. Essa pessoa sou eu. Eu estou contando isso para você para mostrar que é possível você sair do zero na comunicação e chegar até onde você quiser. A limitação está na sua mente. Napoleon Hill tem uma frase que eu gosto muito que ele diz assim: se o homem é capaz de pensar, ele é capaz de conceber. Walt Disney também tem uma frase similar a essa. A essência é a mesma. Então, se você é capaz de pensar, você consegue realizar. Se você quer se comunicar, se você quer se tornar um grande orador, você consegue. E o que foi que eu fiz para poder melhorar? Eu fiz cursos, eu li livros, eu pratiquei, treinei. Sim, tudo é questão de treino. Vou indicar aqui um livro para vocês agora. Este livro aqui, O Poder da Ação, de Paulo Vieira, que é PhD, ele é coach, um excelente treinador. Gosto muito dos vídeos dele, do podcast, gosto dos livros. Ele realmente tem propriedade ao falar. Este livro aqui, O Poder da Ação, ele não é focado na comunicação, mas ele tem um capítulo aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o capítulo 5, e esse capítulo ele tem um tema que é o seguinte, aqui para vocês verem: comunique-se. E nesse capítulo, comunique-se, ele traz aqui umas coisas interessantes que eu vou mostrar para você. Ele vai falar aqui, por exemplo, sobre dicção, e é algo que é importante para a comunicação. Ele vai falar sobre postura. Olha aqui a imagem. Dicção. Depois eu vou fazer um vídeo sobre algumas técnicas para poder melhorar a sua dicção e melhorar a sua voz, o tom da sua voz. O livro também vai falar sobre postura. A postura comunica e ele vai trazer embasamento científico para isso. Então é um livro muito bom para você ler, aprender. Ele fala sobre posição de poder. Você sabia que só a posição, a sua postura corporal é capaz de liberar endorfina no seu cérebro para poder fazer você se sentir mais confiante? Sabia disso? Então tá aqui, essa é a dica para você, o Poder da Ação. O capítulo 5, ele vai falar sobre comunicação, mas leia todo o livro, estou gostando bastante dele, e você vai se beneficiar bastante deste livro. O que é que você achou das dicas simples, mas que muitas pessoas não aplicam sobre rapport? O que é que você achou da indicação do livro? Já conhecia o livro? Deixa eu saber aqui nos comentários.
fala o que é que você quer saber mais sobre Rapó. Se ficou alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em ajudar você, porque é para isso que eu pago a internet. Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, manda esse vídeo para alguém e ajude essa pessoa a trazer mais oportunidades para perto dela através do Rapó. Até o próximo vídeo.